Irmã Joaci, seja bem-vinda, tá bom? Adriana, seja bem-vinda. Que alegria ter a companhia de vocês. Nós estávamos ao vivo e houve uma queda e a live saiu fora do ar. Está voltando agora, tá bom? Lucas, voltou, que bom. Nossa live caiu, estamos voltando agora, tá bom? Irmã Adrilene, seja bem-vinda, boa noite, graça e paz, que alegria ter você conosco. Irmã Zilma, seja bem-vinda, que alegria ter a irmã conosco nesta noite, viu? Queridos, a nossa live já estava acontecendo quando nós saímos do ar, mas agora estamos de volta, tá bom? Ana Luísa, Rony, sejam bem-vindos. Boa noite, graça e paz a todos. Irmão Alexandre, que bom que você voltou, nós estávamos aí conversando e a live saiu do ar, mas nós voltamos agora, tá bom? Glória a Deus por isso. É uma alegria tê-los aqui conosco nesta noite. Nós estamos felizes pela oportunidade de juntos buscarmos a presença de Deus naquilo que o Senhor tem para nós. Então estamos contentes com essa oportunidade que o Senhor está nos dando, não é? E que Deus venha falar ao nosso coração nesta noite. Eu estava dizendo minutos atrás, antes da live cair, que nós temos certeza que Deus tem bênção para nós nesta noite, meus irmãos. O Senhor tem algo precioso para a nossa vida nesta quinta-feira, tá bom? Então nós estamos aqui bastante animados para compartilhar com vocês coisas boas da parte de Deus para as nossas vidas, né? Glória a Deus por isso, não é? Estávamos ouvindo aí, Vitor, voltou, que bom, Vitor, a nossa live caiu, não é? Peço desculpas aí aos irmãos e amigos que já estavam conosco aí, a live caiu, tá bom? Mas nós já voltamos, estamos aí, né? E nós estávamos ouvindo a canção Deus do Impossível, da Aline Barros, quando a live caiu, tá bom? Mas aqui estamos nós, de novo, não é? Está aí a minha mãe, acabou de entrar lá em São José do Goiabal, irmã Zinita, glória a Deus, seja bem-vinda, viu, mãe? Que bom, vamos passar bons momentos na presença do Senhor, hein? Que bênção! Nesta quinta-feira, você e a sua família se chegando para participar conosco deste momento. Então é uma grande alegria para nós estarmos aqui. E hoje nós temos um tema muito especial para tratarmos aqui na nossa live, tá bom? Nós temos um tema muito precioso e nós queremos dividir esse tema com você com muita alegria no coração. Boa noite, Cida, seja bem-vinda, tá bom? Que alegria ter você conosco aqui mais uma vez, sempre nosso apoiador aí nas quintas-feiras, que bom. Glória a Deus por isso, tá? Que alegria. Vamos estar juntos, né, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores, falando com o Senhor, tá bom? Eu estava dizendo aqui, explicando, né, que nossa live já estava acontecendo, estávamos dando boa noite aos irmãos, vários irmãos já tinham entrado quando a live caiu. Mas aí ela voltou, nós ouvimos uma canção da Aline Barros, Deus do Impossível, não é? Mas enfim, nós estamos aqui juntos para buscarmos a Deus e a palavra de Deus para a nossa vida, nesta noite muito especial de quinta-feira, tá bom? 18 de agosto de 2022. Por que é uma noite muito especial? Porque você está aqui, porque nós estamos aqui juntos, buscando de Deus para a nossa vida, tá bom? Então é uma alegria para nós e eu espero que as pessoas que estavam na live, quando a live caiu, possam voltar e participar conosco aqui. Nós tínhamos aí umas 4 ou 5 pessoas que já tinham entrado na live quando a live caiu, né? Então espero que possam voltar e estar conosco, participando aqui nesta noite, tá bom? Glória a Deus por isso. Vitória, seja bem-vinda, querida, viu? Que alegria que nós estamos contando com o seu apoio, tá? Sua participação conosco aqui nas lives das quintas-feiras, tá bom, Vitória? Glória a Deus por isso, tá? E hoje, né, então, esse tema especial que nós vamos tratar, Deus do Impossível. Já pensou? Que coisa preciosa a gente poder ter um tempo e pensar na palavra de Deus dentro desse tema, não é? Deus do impossível. Tantas coisas a palavra de Deus pode nos falar dentro desse tema nesta noite, né? Irmã Kellen, que bom que você voltou. Nós estávamos juntos aí, a live caiu, não é? Seja bem-vinda novamente, tá bom? Graça e paz. Vamos juntos, não é?
falarmos sobre Deus do impossível. Sem dúvida, um tema relevante para os dias de hoje. Os dias desafiadores que eu estou vivendo, que você está vivendo, né? Que as nossas realidades estão aí experimentando tantas coisas no campo espiritual, no campo profissional, no campo conjugal, no campo financeiro, no campo da saúde, no campo da família, não é? E o que nós precisamos? Precisamos do Deus do impossível na nossa vida. É coisa preciosa, é o que nós precisamos, né? Mas, meus irmãos, eu quero explicar esse tema, né? Dizendo a respeito dele algumas coisas importantes nessa noite. Meu amigo Josias, você voltou, que bom, viu? Seja bem-vindo de novo, né? Nós estávamos conversando aí, a live caiu, tá? Tô feliz que você tenha voltado, tá bom? Deus te abençoe e a sua querida família também, desde já é a minha oração, tá bom? Mas, sem dúvida, esse tema, Deus do impossível, meus irmãos e amigos, é um convite à reflexão de que a única forma de alcançar o impossível é acreditar que é possível. E a fé que nós podemos e devemos ter de que Deus é realizador de sonhos, né? O Senhor realiza sonhos na minha vida, Ele realiza sonhos na sua vida, né? Alguém já disse que o impossível só existe para quem não sabe o que é ter fé em Deus. Porque ela nos faz crer no impossível, ver o invisível e realizar o inimaginável. Olha que maravilha, não é? Então ficamos aí com esta introdução desse tema precioso para nós, tá bom? Deus do impossível. Bem, mas você já sabe, né, você que está nos acompanhando aqui às quintas-feiras, que sempre no início da nossa live, do nosso encontro, nós compartilhamos uma frase com você, uma frase selecionada com muito carinho, né? Para já colocar o assunto, o tema, como objeto da nossa reflexão, tá bom? E a frase desta quinta-feira é a seguinte: quando se tem fé em Deus, o impossível é apenas uma questão de prefixo. Né? Então esta frase é da Edna Frigato. Quando se tem fé em Deus, o impossível é apenas uma questão de prefixo. E é mesmo, não é? Então, que Deus nos abençoe, que nós desde já recebamos pensamentos, ideias, palavras que nos ajudem a construir uma fé inabalável em Deus. Mas não um Deus qualquer, Deus do impossível, não é? Glória a Ele por isso, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los, vamos orar? Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse tempo precioso que nós temos aqui nesta noite, para que o Senhor nos dirija, para que Ele fale ao nosso coração de uma forma tão especial. Ah, como eu desejo isso. Que Deus, de uma forma muito especial, fale ao meu coração, fale ao seu coração nesta noite, né? Eu sei que você não veio aqui a esta live por acaso. Você veio por um desígnio de Deus. Você veio por um propósito de Deus. Então nós vamos agora orar. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, meus queridos, que Ele nos conduza desde este momento do início da live até o encerramento dela. Nós precisamos, eu estou na dependência do Espírito Santo e convido você também a estar na dependência do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que Ele fale ao nosso coração, Ele nos conduza em todas as coisas. Amém? Então, onde você estiver aí, se você estiver em casa, se você estiver na rua, se você estiver no trabalho, não importa. Fale com Deus agora junto comigo. Preciso que nós busquemos a direção do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta noite de quinta-feira, com muita alegria, Senhor, porque nós temos certeza que o Senhor falará conosco por meio da Tua palavra nesta noite. Nós aqui, ó Deus, estamos para ouvir a palavra do Senhor, ó Pai, e sermos por ela fortalecidos, sermos por ela orientados, que todas as nossas dúvidas e certezas possam se dissipar mediante o poder da Tua palavra, Senhor Deus. Por isso, ó Pai, eu coloco agora nas mãos do Senhor a vida de cada pessoa participante desta live. Eu peço, Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus,
Cada pessoa que estiver, ó Deus, ao alcance desta palavra, seja tocada por ela para a glória do nome do Senhor. E precisamos que o Senhor nos dirija em tudo que for acontecer, ó Pai. Nós submetemos ao Senhor, ó Deus, aquilo que preparamos com carinho, com fé, com amor, mas, ó Deus, nós submetemos ao Senhor. Estamos na dependência do Senhor, ó Pai. Sem o Senhor nós nada somos. Abençoa-nos, ó Deus. Eu me coloco nas tuas mãos e coloco mais uma vez a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus por isso, queridos, viu? Bem, vamos adorar o nome do Senhor nesta noite, não é? Vamos para um primeiro momento de adoração e nós selecionamos um hino nesta noite do nosso inário. Você sabe, nós gostamos de cantar os hinos do nosso inário, o Inário Batista, porque ele traz, os hinos do cantor cristão sempre tem mensagens preciosas para as nossas vidas. Desde que eu me converti, queridos, na minha adolescência ainda, eu tinha 13 anos quando eu me converti, eu sempre me apeguei às mensagens dos hinos do cantor cristão. Eles me ensinaram muita coisa na caminhada da vida cristã. Então, por esta razão, nós amamos esses hinos. E eu compartilho com vocês sempre porque tem mensagens boas para nós. E o hino que nós vamos cantar neste momento, louvando a Deus, é o hino de número 116 do cantor cristão. O nome do hino é, olha, Desejo da Alma. Né? Então, numa noite que nós vamos falar do Deus do impossível, é razoável que nós expressemos o desejo da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, diante do nosso Deus, não é? Então nós vamos louvar a Deus com este hino. Eu não sei se você tem um inário aí, próximo a você, um acesso fácil, mas se tiver, louve a Deus conosco, vamos conhecer o hino, tá bom? É um hino bastante conhecido. Vamos louvar a Deus com alegria nesta noite, meus queridos. Desejo da alma. Glória a Deus. Tempo de louvar ao Senhor. Desejo da alma, 116 do cantor cristão. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador, Cristo ouve com favor, em poder e graça ensine, obre o teu amor, vem, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine, obre o teu amor, vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensine, obre o teu amor. Glória a Deus. Desejo da nossa alma, colocado diante do Senhor nesta noite. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, derrama a mesma bênção sobre nós também. Cristo Mestre, ouve com favor,
isso então, o desejo da alma, expresso por meio da poesia, deste lindo hino do Linário Batista. Glória a Deus por isso, não é, queridos? Muito bem, agora chegou o momento de nós refletirmos na palavra de Deus, orientados pelo tema proposto para esta quinta-feira, Deus do impossível, tá bom? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, o versículo 37, tá bom? Esta é a nossa referência bíblica para a mensagem desta noite, dentro do tema que nós nos propusemos a refletir na live de hoje. Deus do impossível, Lucas, no capítulo 1, versículo 37, tá bom? Esta mesma passagem ela está reproduzida em outro evangelho, contudo, da forma como o evangelista Lucas colocou as palavras, é única, tá bom? É bem objetiva e serve bem ao nosso propósito nesta noite, né? Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Com certeza você já leu este texto na Bíblia, talvez inúmeras vezes, não é? Mas eu quero trazer à sua lembrança nesta noite o versículo que diz assim, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Amém? É só isso. É um versículo curto, tá bom? Daqueles bons de serem memorizados, não é? Porque para Deus nada é impossível. Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Deixa eu convidar você para fazer um exercício agora, tá bom? Com esse texto da palavra de Deus. Eu tenho certeza que já pode ter acontecido com algum de vocês a seguinte situação. Você está conversando com uma pessoa e você quer falar exatamente isso, que o tema da live de hoje quer dizer, que Deus realiza as coisas impossíveis. Mas você diz assim para a pessoa, olha, na Bíblia diz isso, que Deus é o Deus do impossível. Eu não sei onde está, mas na Bíblia diz isso. Então, vamos memorizar? Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível, tá bom? Então, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Glória a Deus por isso. Eu espero que você possa ter memorizado aí o versículo e você não vai esquecer mais, tá bom? Então, da próxima vez que você for falar isso com alguém, for compartilhar essa mensagem com uma pessoa, você vai dizer assim, olha, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, está escrito, porque para Deus nada é impossível. Olha que coisa maravilhosa, não é? É muito bom nós memorizarmos algumas porções da palavra de Deus, né? Porque estando aqui, ó, sempre você está carregando a Bíblia com você, né? Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, que você possa decorar esse versículo, olha, porque para Deus nada é impossível. E a referência dele também, tá? Então lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Amém? Glória a Deus por isso, tá? Meus queridos, eu gostaria de perguntar algo neste momento para vocês. Quando é que as impossibilidades, veja bem, quando é que as impossibilidades se tornam possibilidades na sua vida? Pare, pense, responda aí em silêncio para você mesmo. Quando é que as impossibilidades se tornam possibilidades na sua vida? Sabe, é importante nós entendermos quando e como isso acontece, porque disso dependerá que aquilo que nós desejamos aconteça ou não conosco. Por isso eu estou te fazendo essa pergunta agora, logo no início da nossa reflexão aqui, tá? Eu e você precisamos saber, portanto, que existem muitas coisas condicionantes para que aquilo que pareça impossível, né, se torne realidade na nossa vida. Tem muita gente que pensa assim, olha, basta eu declarar que o impossível vai se realizar e pronto, realizou. Existem aqueles que, de maneira tola, acreditam apenas na sua própria força, né? Eu posso, eu faço acontecer e pronto. Até se depararem com o improvável. É com o imprevisto, com o imponderável, não é? Então a gente sabe que não é assim, não é, meus irmãos e amigos, não é dessa forma.
Portanto, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que salta aos nossos olhos na palavra de Deus, que faz sim uma declaração tão contundente quanto essa do versículo que nós acabamos de ler agora, né? Há pouco, para Deus nada é impossível, né? Mas que também, esta mesma palavra, é coerente no que ensina e assim nos mostra o caminho para chegarmos lá, né? No terreno das impossibilidades tornadas possibilidades pelo nosso Deus. Então há todo um caminho que nós precisamos, como cristãos, percorrer para que isto aconteça, não é? Deus naturalmente quer fazer isso. Por esta razão a Bíblia simplesmente declara, né, em tom até mesmo absoluto, esta face de Deus. Para Ele nada é impossível. Mas nós precisamos então trabalhar o caminho para chegarmos lá, até que as impossibilidades se tornem possibilidades na minha vida e na sua vida. Então vamos lá, vamos dividir com vocês algumas coisas que nós precisamos fazer para que isso aconteça, para que nós venhamos a experimentar esta bênção que Deus, sendo esse Deus maravilhoso, que realiza coisas impossíveis, né, para nós, que isso possa acontecer na nossa vida, que Ele possa realmente fazer, que eu e você possamos olhar para a nossa caminhada com Deus e dizer assim, olha, Deus tem feito coisas impossíveis acontecerem na minha vida. Eu dou glória a Deus por isso, que eu tenho visto Deus fazer coisas inimagináveis na minha vida. Então, algumas coisas nós precisamos fazer, nós precisamos cumprir com algumas coisas, tá bom? A primeira delas, você deseja que suas impossibilidades se tornem possibilidades? Então entenda que você já tem em mãos tudo que é necessário para isso acontecer. Eu vou repetir porque é um postulado importante. Olha só, a primeira coisa que eu e você devemos fazer é entender que nós já temos em mãos tudo que é necessário para as coisas acontecerem, para isso acontecer. Pastor, como assim? Como é que eu posso entender isso à luz da Bíblia? Ouça essa história que está narrada lá em 1 Reis, no capítulo 17. Do versículo 7 ao versículo 12 já é suficiente. Ouça essa história, olha só. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias o profeta. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. E ela respondeu, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só tenho um punhado de farinha num jarro, ela disse, e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos e pereçamos diante da fome que está acontecendo aqui. Isso está narrado lá em 1 Reis, no capítulo 17. O que aconteceu ali? Olha, você viu que Deus deu uma ordem para o profeta Elias, que ele deveria ir para aquele lugar determinado, onde Deus daria ordem para que uma viúva o alimentasse. Ele não morreria de fome lá. Um pouquinho antes, Elias já tinha passado por uma situação absolutamente sobrenatural, né? Não é o caso aqui agora, mas estou só contextualizando para vocês, onde corvos o alimentaram, né? Então, de forma sobrenatural, Deus já tinha suprido na vida de Elias. E agora ele diz, você vai para essa vila, para essa aldeia, e lá uma mulher viúva vai te alimentar. Ele chegou lá, pediu água para ela, e ela disse, meu senhor, eu não tenho comida para te dar. Ele pediu comida e água, e ela disse para ele, eu não tenho comida para te dar, eu só tenho esses gravetos aqui, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, é o suficiente para mim e para meu filho, mesmo assim nós vamos comer e vamos morrer de fome ainda, porque é pouco, foi o que ela disse. Pausa, vamos parar aí na história, para entendermos então o primeiro postulado que nós já compartilhamos com você, para que as nossas impossibilidades
se tornem possibilidades, nós precisamos entender que já temos em mãos o que é necessário para isso. Tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu com aquela mulher? Ela claramente ainda não havia compreendido como é que Deus age. É isso. Aquela mulher não tinha compreendido o modo de Deus agir. Ela pensava que não tinha nada. Né? E que daquele nada não poderia sair nenhum tipo de provisão, nenhum tipo de comida para ela, para o seu filho, muito menos para um terceiro, né, que era o profeta que tinha pedido. Mas ela estava enganada, é claro, meus irmãos. Tudo que Jesus precisa para abençoar as nossas vidas neste momento é que nós já temos, é o que nós já temos em nossas mãos. Eu quero convidar você, quero desafiar você a entender isso e crer nisso nesta noite. Tudo o que Deus precisa para te abençoar neste momento já está nas suas mãos. Eu quero que você pense nisso. Porque tudo que Jesus precisa é o que nós já temos. Você se lembra do evento da multiplicação? A Bíblia diz assim, olha, lá no Novo Testamento, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que fez Jesus? Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Né? Então, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes está narrado nos evangelhos. Mas agora eu cito João no capítulo 6, mas também está nos outros evangelhos. Então veja só, tudo que Deus precisa para agir já está nas minhas mãos, já está nas suas mãos. Tem uma frase de Steve Furtick, um pensador cristão, que serve bem para nós neste momento. Ele diz assim, olha, ao invés de sempre orar, Deus me abençoe com mais, eu o encorajo a orar, Deus, use o que eu tenho. Pegue o pouco que tenho e faça transbordar. Olha que frase útil para nós neste momento, não é? Então, às vezes, nós precisamos pensar nessas coisas. Às vezes, precisamos entender a maneira de Deus agir. Né? Então, aquela mulher que foi abordada pelo profeta Elias, no meio de uma situação difícil, havia fome, havia seca naquele lugar, ela não entendeu o modo de Deus agir. Não? E ela disse, meu Senhor, o Senhor está me pedindo comida, eu só tenho alguns gravetos aqui, eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, eu não tenho como fazer comida para o Senhor, o pouco que eu tenho aqui só vai dar para mim e para o meu filho, e mesmo assim acho que vamos morrer de fome. Era a visão dela, né? Da questão da vida, da realidade. Ela olhava para aquilo tudo, ela sabia, tratasse de um homem de Deus, pelas palavras que ela usou com ele, ela sabia, tratasse de alguém de Deus, mas ela só enxergou o que ela tinha nas mãos dela. Aqueles gravetos, aquele pouquinho, aquele punhado de farinha, aquele tiquinho de azeite. Era o que ela tinha em mãos, era o que ela enxergava. Então, meus irmãos e amigos, nós precisamos entender bem isto, que o que nós temos em mãos é o que Deus vai usar para que as impossibilidades da nossa vida se tornem possibilidade. Para que isso aconteça, nós precisamos entender isso. Já temos em mãos o que é necessário. E Deus vai usar o que está nas minhas mãos. Deus vai usar o que está na minha vida, nas suas mãos. Então nós precisamos abrir os olhos espirituais para compreendermos essa verdade espiritual também nesta noite. Você não acha? Então, isso é o primeiro postulado, é a primeira coisa que nós precisamos fazer. A segunda, você deseja que suas impossibilidades se transformem, se tornem possibilidades? Aprenda a valorizar também o processo e não somente o resultado. Ah, queridos, isso é muito importante. Eu diria muito relevante. Em meio a esta mensagem, talvez seja esse o ponto mais crucial que nós devamos entender. Porque Deus precisa do nosso entendimento dessas coisas para que Ele nos abençoe. Ele quer nos abençoar. Deus é Deus do impossível. Ele quer fazer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte nisso tudo. E a nossa parte, você já deve ter visto, é entendimento. A nossa parte é compreensão, porque a compreensão e o entendimento somados à fé é que alavanca o processo do milagre, do mover de Deus.
Então, vamos lá. A segunda coisa que você precisa fazer, se você deseja que suas impossibilidades se tornem possibilidades, é aprender a valorizar o processo e não somente o resultado. Olha, isso é uma coisa desafiadora, viu? Eu não posso mentir para você. É uma coisa que vai desafiar a mim e a você, mas é necessário que aconteça, né? Na continuidade da história envolvendo o profeta Elias e aquela mulher, o que a gente vê? Vamos lá, né? Nós vemos assim, olha, Elias, porém, lhe disse. Você se lembra que ela respondeu o profeta, não é? Agora ele retruca, ele vai dizer assim, olha, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Está lá em 1 Reis 17, o versículo 13. Então, o que acontece? Você viu que ela disse uma coisa para Elias, mas ele desmanchou a construção do pensamento dela, ele desconstruiu o pensamento dela. Ele diz assim, olha, não tenha medo, né? Creia, somente creia, não tenha medo, né? Vai para casa, faça lá o bolo, um pequeno bolo, mas olha, traga primeiro para mim, depois faça para você e para o seu filho também. Quando a gente lê um versículo solto, assim, fora de contexto, corremos o risco de fazer interpretações erradas, não é, meus irmãos? De repente, uma pessoa lê um versículo como esse e diz assim, olha, puxa vida, mas Elias, ele não era nada humano, né? E além de tudo, ele não era respeitoso, porque, puxa vida, aquela mulher com fome, morrendo de fome, devia estar esquálida já, e ainda com um filho também para alimentar, que devia estar com muita fome também. E o profeta exige que se faça primeiro o alimento dele e que depois faça para ela e para o filho dela? Como é que é isso? Olha, você não vai se esquecer da ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? A ordem de Deus é que aquela mulher alimentasse o profeta. Ele disse que havia dado essa ordem para ela. O Senhor Deus disse para ele, você vai lá para Sarepta de Sidom e lá eu vou ordenar que uma viúva te alimente lá, vá lá. Então, olha, a ordem de Deus deve prevalecer. A vontade de Deus deve prevalecer. Queridos, não é Ele o Deus do impossível? Então, a ordem dele, o propósito dele, o modo dele fazer as coisas acontecerem, deve prevalecer. Então Elias foi muito sábio, né? E ele respondeu para ela que fosse, não tivesse medo, fizesse o bolo para ele, como ele havia pedido, e depois fizesse para ela e para o filho dela. Então, é um passo desafiador. E sabe por que é desafiador? Porque muita gente tem medo do processo de Deus agir. Meus irmãos, muita gente tem medo do processo de Deus agir, porque Deus é soberano no que faz. Então o indivíduo pensa assim, olha, eu não sei se vou submeter isso a Deus, porque Deus é soberano, Ele tem poder. Se eu deixar no governo de Deus, Ele vai fazer do modo dele. Eu não sei se Deus vai fazer o que eu quero, o que eu desejo. O que revela uma insegurança da nossa parte, quando pensamos assim, não é? Então, é desafiador porque muita gente tem medo do processo de Deus agir. Talvez você fique um pouco espantado com essa afirmação que eu estou fazendo aqui, mas olha, vamos ser sinceros? Quantas vezes eu e você já ficamos com medo do processo de Deus agir? Quantas vezes nós podemos até não ter falado, mas pensamos e sentimos, puxa vida, como será que Deus vai fazer isso? O que será que Deus vai agir na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha família? O que será que Deus vai fazer na minha saúde? O que será que Deus vai fazer, hein? Então, é uma coisa com a qual nós podemos nos identificar se formos honestos, eu acho, entendeu? Mas você e eu, nós não precisamos ter medo dos processos de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Nós não precisamos ter medo dos processos de Deus, porque Deus sempre trabalha para o nosso bem. Olha que coisa preciosa isso. Deus sempre trabalha para o nosso bem. E a Bíblia confirma esse pensamento, ela confirma isso que eu estou dizendo para você agora, tá bom? Inúmeras vezes a Bíblia vai confirmar essa ideia de que Deus sempre trabalha para o nosso bem, né? Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28, diz o quê? Bem, lá diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E ainda, outra passagem, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Está lá pela boca de outro profeta, né, que é Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Então, nós não precisamos temer o processo de Deus agir na nossa vida, porque Ele sempre quer o nosso bem, Ele sempre trabalha para o nosso bem, né? Há um pensamento muito bom que diz assim, olha, o que você chama de atraso, Deus chama de processo. Está vendo só? Sim, porque vejo muita gente lamentar, muito cristão lamentando. Mas Deus está demorando a agir, Deus está demorando a fazer acontecer. Eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou confiando, eu estou clamando, eu estou chorando na presença de Deus. Deus está demorando para realizar, Deus está demorando para agir. Então, o que você chama de atraso, Deus chama de processo. Está vendo só? Né? Então, é preciso que nós entendamos essas coisas. Vamos recordar o postulado? É o seguinte, para que as impossibilidades sejam transformadas, se tornem possibilidades na minha vida e na sua vida, nós precisamos valorizar mais o processo do que o resultado. Às vezes já focamos logo no resultado, por isso ficamos tão ansiosos, por isso ficamos às vezes até doentes, de tanta preocupação, de excesso de preocupação, angustiados, com o coração apertado, porque nós valorizamos mais o resultado, né? E enquanto não vemos o resultado, o que acontece comigo? O que acontece com você, com a gente? A gente sofre, a gente fica sofrendo, porque ainda não viu aquele resultado lá, não é? A gente não vê aquilo acontecer ainda, então a gente sofre por isso, não é? Alguns vão ao extremo, né, de se afastarem de Deus por causa disso. O que naturalmente é um grande erro, né? Só piora as coisas, né? Neste momento é o momento então de confiarmos, de valorizarmos o processo de Deus, o que Deus está fazendo, né? Aconteceu com a viúva de Sarepta, foi o que Elias disse para ela, olha, vá para sua casa, não tenha medo, pegue o que você tem em mãos, faça um bolo, traga para eu alimentar, faça também para você e para o seu filho. De repente ela não entendeu bem ainda, mas ela precisava confiar, romper com medo, com a insegurança e confiar. Então, olha, na conquista, na vitória de vermos coisas impossíveis se transformando em coisas possíveis na nossa vida, a gente precisa valorizar mais o processo do que o resultado, com certeza, tá bom? E ainda uma terceira e última ideia que eu quero compartilhar com você nesta noite, né, dentro deste tema mais amplo, Deus do impossível, e nós estamos listando para vocês coisas que nós precisamos fazer à luz da palavra de Deus, para que aquilo que aparentemente seja impossível na minha vida se torne possível pelo mover de Deus. Então vamos lá, terceira coisa. Você deseja que suas impossibilidades se tornem possibilidades? Mantenha o foco, olha só, nas promessas de Deus e não se afaste delas, sob hipótese alguma. Olha, eu estou falando bem firme isso porque é necessário, é importante para você isso. Olha, mantenha o foco nas promessas de Deus e não se afaste delas, sob hipótese alguma. Nunca se afaste das promessas de Deus, tá bom? O que foi que Elias respondeu para aquela mulher, né? Então vamos voltar lá no texto. Diz assim, ó, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha que maravilha. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ela foi e fez, conforme o profeta Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Aleluia, glória a Deus. Pois a farinha na vasilha não se acabava e o azeite na botija não se secava, conforme ordenou a palavra do Senhor proferida pela boca de Elias. Está lá em 1 Reis 17, 14 a 16. Então veja só que coisa preciosa isso. A promessa de Deus é essa, né? O Senhor usou o seu profeta, aquele homem, para poder transmitir a mensagem que trazia a sua promessa. A farinha não vai se acabar na vasilha, o azeite também não vai se acabar na vasilha, não vai, né? E aquilo ali vai dar muita comida para todo mundo. Promessa de Deus. Eu estou te dizendo, neste momento, que nós precisamos
nos focarmos nas promessas de Deus e não nos afastarmos dela sob hipótese alguma. Então a promessa de Deus dada lá para aquela mulher e para a gente daquela região, pela boca do profeta Elias, foi essa, né? Você já deve ter ouvido falar do grande pregador Spurgeon, não é? Teólogo também muito respeitado. E ele, Spurgeon, ele gostava de dizer o seguinte: tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Olha que maravilha, não é? Spurgeon gostava sempre de falar esta frase. Era muito comum que em suas pregações ele volta e meia citasse este pensamento. Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Coisa maravilhosa. O que Spurgeon está dizendo para nós? A mesma coisa que Elias estava dizendo para aquela mulher. Foque nas promessas de Deus. Não se afaste das promessas de Deus em momento algum. Está difícil? Olhe para a promessa de Deus, não se esqueça dela. As circunstâncias ao seu redor estão dizendo o contrário, não importa. Você tem as promessas de Deus, olhe para elas, fixe nelas. Então, seu foco deve ser as promessas de Deus. Né? E onde estão as promessas de Deus, meus amigos? Estão na Bíblia, na palavra dele. Então é muito importante isso, não é? Você se lembra de Pedro e de um episódio que aconteceu com ele marcante, né? Eu acho que Pedro, depois desse episódio, ele nunca mais foi a mesma pessoa, não é? Mas a Bíblia diz assim, olha, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, aos discípulos que estavam no mar, estavam num barco. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha só. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritaram de medo. É claro, eu acho que eu também ia gritar. Quem não ia, não é? Aquela cena ali, né? Mas aí Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, não tenham medo. Então, aí Jesus já estava falando com eles lá, né? Aí Pedro tomou, né, a direção, né, do evento lá, né? Ele tomou a frente e ele disse assim, Senhor, se realmente for o Senhor, ele disse, se és tu, Pedro disse, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. Veja só o que Pedro pediu. Senhor, se realmente é o Senhor, mande-me que eu vá encontrar com o Senhor, mas não nadando, por cima das águas. Não demorou nem um segundo, Jesus respondeu para Pedro. Ele disse assim, olha, venha. Só isso. Jesus disse, venha. E aí então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. Está lá em Mateus 14, 25 a 29. O episódio em si envolve mais coisas, né? Que eu não posso ficar trabalhando muito as questões todas porque o nosso tempo vai embora. Mas você sabe que foi ali também um processo trabalhando a fé de Pedro, né? Mas aquilo tudo resultou nesse milagre, né? Dele ir ao encontro de Jesus andando em cima das águas. Você se lembra qual foi a palavra de Jesus para ele? Uma só. Jesus disse, venha. Então, Pedro não tinha certeza que ao descer do barco ele iria afundar. Mas ele tinha uma promessa. Pedro não caminhou então, meus irmãos, vocês vão concordar comigo, ele não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre uma promessa, uma palavra de Jesus. Venha. Ele caminhou em cima desta promessa. A água, o mar, a profundidade, as ondas, o medo de morrer afogado, tudo isso ficou em segundo plano. Porque Pedro caminhou sobre a promessa, o chamado, a palavra. Venha. Então, venha, foi sobre esta promessa que Pedro caminhou então sobre as águas, né? Você se lembra os detalhes da palavra de Elias para a mulher, lá da viúva de Sarepta? Elias disse assim, olha, Deus manda dizer para você, não faltará. Duas palavras. Lá com Pedro foi uma palavra. Com a viúva de Sarepta foram duas. Não faltará. Então foi sobre esta promessa que aquela mulher foi lá fazer o pão, o bolo.
desejado, né? Então, olha, eu quero te perguntar, já aplicando esta mensagem à sua vida nesta noite, né? Sobre qual palavra você tem andado? É muito importante saber disso. Sobre qual palavra você tem andado? A palavra que aponta para as promessas de Deus ou aquela que te mantém preso à dúvida? Ande com foco nas promessas de Deus e você vai ver o milagre acontecer. Andemos nós focados nas promessas de Deus e nós veremos os milagres acontecerem, meus irmãos. Está na Bíblia, na palavra de Deus, não é uma palavra minha. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, Deus do impossível, sim. Deus trata com quem? Deus trata comigo. Deus trata com você. Os propósitos de Deus são para quem? São para nós, são para mim, são para você, são para a igreja dele. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de algumas coisas importantes. Nós precisamos nunca deixar de fazer 3 coisas importantes. A primeira coisa que você não deve nunca esquecer, veja só, entender que você já tem em mãos o que é necessário para fazer acontecer. Muito importante isso. A viúva de Sarepta não estava sabendo disso. Com certeza depois ela soube, né? Depois, você deve valorizar mais o processo e não o resultado. Claro que a gente valoriza o resultado também, não é? Não quero ser piegas e dizer que não importa para nós o resultado. Importa, é o que nós queremos. Mas valorize o processo. A chave pode estar aí. Em terceiro lugar, não perca o foco das promessas de Deus de forma alguma. Não permita que você se afaste do foco nas promessas de Deus, tá bom? Bem, meus irmãos e amigos, para encerrar a nossa reflexão de hoje, nós precisamos saber então que quando nossas possibilidades acabam, começam as possibilidades de Deus, não é? Que o Senhor esteja com você neste exato momento da sua vida, naquilo que você está precisando, naquilo que você está aguardando pela fé. Que Ele, Deus, Senhor da impossibilidade, Deus do impossível, que Ele esteja com você neste momento exato da sua vida, tá bom? Naquilo que você estiver precisando. Eu sei que nós temos necessidades, eu tenho, você tem. Então, vamos crer no Deus do impossível. Vamos permitir que o Senhor haja nas nossas vidas, naquilo que nós estamos precisando neste momento. Vamos aguardar tudo isso pela fé, meus irmãos. Né? Vamos também fazer a nossa parte. Né? Vamos entender que aquilo que já está nas nossas mãos pode ser usado por Deus. Às vezes nós pensamos nas coisas impossíveis, muito difíceis de acontecer, né? Geralmente quando a gente aborda esse tema, Deus do impossível, a gente já pensa numa coisa muito difícil para nós, que só Deus pode fazer, né? Então, tem até aquele jargão, né, cristão, que a gente costuma dizer só Jesus na causa, né? Não costumo dizer assim, não é? Então, olha bem, entenda que aquilo que você já tem em mãos pode ser usado por Deus. 2, valorize o processo. Não menospreze o processo. Deus já pode estar agindo. O processo de Deus já está em curso. Né? Não, mas se você só fica olhando para o resultado que você quer, mirando nele, então você se esquece do processo. Valorize o processo. Nele Deus está te preparando para fazer o milagre, entende? Em meio a este processo, Deus já está agindo para te abençoar lá na frente. Importante isso. E outra coisa, seja como for, aconteça o que acontecer, não tire os olhos das promessas de Deus. Se Deus disse que não vai faltar farinha, que o azeite não vai secar, é porque não vai faltar farinha. É porque o azeite não vai secar na botija. Se Deus disse, venha, vá, caminhe sobre as águas, em cima dessa promessa de Deus. É bem provável que se eu, por mim mesmo, tentar caminhar sobre as águas, eu vou afundar. Obviamente que eu vou nadar, eu vou tentar sair, mas eu vou afundar. Mas se eu caminhar em cima da promessa, venha, eu chego onde eu estou sendo chamado. Eu chego onde eu preciso, onde eu quero, onde eu desejo estar. Pedro tinha um desejo no coração.
Só ele teve esse desejo, no meio de tantos discípulos lá. Ele disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, chame, faça com que eu faça caminhar até o Senhor aí no mar. E Jesus fez isso. Glória a Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe e que este tema tenha falado ao meu coração e ao seu coração nesta noite de quinta-feira de uma forma muito especial. É a minha oração neste momento, né? Sempre que a gente termina a nossa reflexão, nós intercedemos. Em que sentido? Pedindo a Deus discernimento para a palavra que acabamos de ouvir. Queridos, como faz falta ter discernimento da palavra de Deus, né? Na minha vida e na sua vida. Então a gente vai orar agora, pedindo ao Senhor discernimento sobre a palavra que acabamos de ouvir, tá bom? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração nesta noite. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo por esta palavra, ó Deus. Senhor, eu confesso ao Senhor que eu quero crer que o Senhor é Deus do impossível. Portanto, eu quero crer na Tua palavra, no que ela me diz. Senhor, eu confesso que eu preciso crer que o Senhor é Deus do impossível. Há tantas situações, meu Deus, há tantos desafios na minha vida, Senhor, que parecem claramente serem impossíveis para mim, para o que eu sou, para o que eu consigo, para o que eu tenho em mãos. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a minha vida e abençoe a vida desta pessoa que está nos assistindo nesta noite com a mesma bênção, a bênção de não duvidar, mas crer nas promessas do Senhor. Para que assim o Senhor, ó Deus, celeremente venha de encontro às nossas necessidades e torne possível aquilo que para nós é impossível. Estas coisas eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso, queridos. Nós esperamos em Deus que, de uma forma especial, esta palavra tenha falado ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus, tá bom? Crermos que Deus é Deus do impossível, isso é importante, tá bom? Porque nós temos muitos desafios e nós precisamos enfrentar todos esses desafios, nós precisamos viver superando esses desafios a cada dia, viver a beleza da nossa fé em Jesus, crendo no mover, no agir dele soberano na nossa vida, não é, queridos? E agora então chegou o momento de nós orarmos juntos com os irmãos pelos pedidos de oração desta quinta-feira, e nós precisamos colocar os pedidos de oração na presença de Deus. Você que está nos acompanhando aí na live de hoje, você é nosso parceiro, tá bom? Nesta súplica, nesta intercessão, e nós precisamos fazer isso neste momento. Então vamos fazer com alegria, vamos crer no mover, no agir de Deus na nossa vida, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Glória a Deus por isso, que o Senhor venha nos abençoar, né? Em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, vários irmãos encaminharam pedidos para que nós orássemos. Não só pedidos, mas também agradecimentos, não é? A irmã Cida Damasceno agradece a Deus pelo cuidado dele para com ela em meio às lutas que ela tem enfrentado e pede pelas obras que estão acontecendo lá no seu prédio, né? Na próxima semana estará mexendo numa parte do telhado, então o Senhor abençoe e vamos agradecer, gratidão por tudo, glória a Deus. A irmã Rosângela gostaria de pedir a Deus que abençoe a conclusão da obra da cantina e também do batistério, para que a igreja tenha recursos para o término. Deus seja louvado. Amém, Rosângela? Nós vamos orar junto com você. A irmã Zezé, ela pede oração pela sua recuperação, que ainda continua com dores, mas ela agradece a Deus que está sempre lhe dando força para vencer. E também devemos pedir para que nós alcancemos o alvo de missões. Vamos começar a campanha de missões, né? E por todos os projetos que estão acontecendo neste momento em nossa igreja. Amém, irmã Zezé, vamos orar. O irmão Renato Gomes, gratidão a Deus por tudo. Glória a Deus, Renato. Nessa semana, o Renato e a sua família passou um susto muito grande. O seu irmão desapareceu, né? Mas glória a Deus, foi encontrado com vida, né? E agora nós estamos intercedendo pela cura e pela libertação dele. O Renato está agradecendo. A irmã Kellen está agradecendo a Deus pela sua família, pelos jovens, adolescentes, crianças, idosos,
e pela campanha da cantina, né, para que o Senhor nos abençoe com a bênção da prosperidade, né, e também pedindo pelos nossos governantes, amém, irmã Kellen. A irmã Zilma está agradecendo a Deus pelas bênçãos, melhora na sua saúde, amém, glória a Deus, irmã Zilma. E também agradecendo pelos recursos que Deus tem dado para abençoar a construção da casa do seu filho Marcos. E também está agradecendo pela nossa linda juventude, glória a Deus por isso, né? Amém. A irmã Lucimar está pedindo oração pela sua vida espiritual e também pela sua vida profissional. Vamos orar, Lucimar. O irmão Rodrigo quer agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Amém, glória a Deus. E também pede pelos seus estudos. Vamos orar, Rodrigo. O irmão Getúlio, ele está pedindo oração pelo Congresso de Homens, que vai acontecer na cidade de Valadares, nos dias 26 e 27, no final deste mês, né? E nós vamos orar, Getúlio, que o Senhor abençoe os homens batistas naquele encontro ali em Valadares. O irmão Claudinei está pedindo pela sua vida, que Deus o oriente nas decisões que ele vai tomar. Em nome de Jesus, Claudinei, nós temos clamado todos os dias por você, pela sua vida espiritual, pela situação difícil que se instalou diante de você. Mas, seja um gigante na fé, tá bom? Se os problemas são gigantes, seja também um gigante na fé, Claudinei, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus, tá bom? O irmão Lucas Baroni, ele pede oração pelo Marcos Ragazzi, né? Diretor da escola Bernoulli, do Colégio Bernoulli, né? Perdeu ontem seus 2 filhos num acidente dramático. Os irmãos devem ter ouvido falar disso, não? Saiu tudo aí na imprensa, né? Os 2 filhos do diretor do colégio, Marcos Ragazzi, estavam voltando do velório da avó em Brasília quando se envolveram num acidente na BR-040 na altura de Três Marias e morreram. Então perdeu 2 filhos, tinha perdido a sogra, perdeu 2 filhos. A mãe havia perdido a mãe, né? A mãe dos meninos, e agora perdeu os 2 filhos. Olha que tragédia, irmãos. Já estamos orando pela família, mas insistimos aí no pedido de oração, tá bom? E eu creio também que o Lucas está agradecendo a Deus pela cirurgia da sua avó. Ele pediu aqui, nós oramos, vamos agradecer a Deus pela cirurgia da minha querida tia Lilica. Glória a Deus por isso, nós vamos agradecer a Deus. A irmã Joaci está agradecendo a Deus pelo andamento do seu inventário. Amém. Glória a Deus, irmã Joaci, né? Muito em breve o inventário que era necessário já estará concluído para a honra e glória do Senhor, se Deus quiser, né? A irmã Regina continua pedindo a Deus pela sua saúde, principalmente pela memória, tá bom? E pede também por toda a sua família. Amém, Regina. Vamos orar junto com você. A irmã Yara continua pedindo pelo concurso que ela vai fazer, né? E pela sua vida financeira, né? Pelo Vitor e pelo Rogério. Vamos orar, Yara. A irmã Kellen torna a pedir oração por 2 causas, ela diz aqui, irmãos, compartilhando conosco, que neste momento parecem impossíveis, não é? Uma está ligada à Horizon Tour, né? E Deus sabe todas as coisas, então nós vamos orar com a irmã Kellen por esta causa e também por uma instalação que ela precisa fazer na casa dela, aguardando resposta de Deus, né? Então o Senhor vai abençoar. Ela citou aqui alguns nomes: Wagner, Natália, Rafael e Fabrício. Vamos orar, viu, Kelly? Em nome de Jesus, vamos interceder, não é? Deus venha fazer a obra nessas vidas em nome de Jesus, não é, meus irmãos? O irmão Alexandre está pedindo pela saúde da Rose, né? Saúde emocional, né? Com problemas de ansiedade. O Senhor possa abençoar a vida emocional da nossa querida irmã Rose. O Senhor te fortaleça, Rose, em nome de Jesus. E também pedindo por toda a família, né? Vida financeira, porta de emprego para os que estão desempregados, né? O irmão Alexandre reconhecendo já o mover de Deus, né? Deus quer sempre o melhor para nós, é verdade, irmão Alexandre. O irmão Rogério, ele está pedindo a Deus que o Senhor possa abrir a porta de um outro trabalho para ele, porque está muito pesado onde ele está trabalhando lá, né? E ele quer trabalhar em outro lugar. Vamos orar por isso, Rogério, também pela vida espiritual dele. Glória a Deus, porque você compartilhou o seu pedido de oração, Rogério. Que bom, vamos interceder junto com você, tá bom? Em nome de Jesus, né? Também temos a irmã Imaculada, que nos pediu aqui para nós continuarmos orando pela sua saúde, pelas pessoas que moram lá no lote da casa dela, pela transformação da família, libertação de vícios, né, do Sérgio, do Guilherme, da Evaniele. Também ela pede pelo seu sobrinho Brian, para que Deus o abençoe na vida estudantil, né? Deus possa abençoar o Brian, dar ele vontade de estudar, né, de cumprir com as obrigações escolares, né, Imaculada? Então nós vamos orar também pelo Brian nesta noite, pela sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, creio que são esses os motivos que foram encaminhados para nós orarmos
nesta quinta-feira e agora precisamos então da companhia dos irmãos na intercessão. Vamos orar, vamos pedir a graça, a bondade de Deus sobre as nossas vidas neste momento, né? Como eu disse, nós pedimos aqui pela cirurgia da minha tia, que ela faria nessa semana. Ela fez a cirurgia no joelho, uma cirurgia delicada. Ontem na cidade de Ponte Nova ela já está em casa, já teve alta hospitalar. Graças a Deus por isso, né? Então nós vamos agora agradecer a Deus, né, junto com a tia Milica e a família. Glória a Deus por isso. Domingo nós vamos começar mais uma empreitada missionária em nossa igreja, não é, irmãos? Campanha de missões estaduais. É tempo de orar, tempo de interceder. Existem muitas famílias em Minas Gerais que nunca ouviram falar de Jesus. Muitos mineiros não conhecem a Jesus. Então nós vamos orar agora neste momento. Vamos colocar esses pedidos na presença de Deus em oração. Vamos juntos? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor cada pedido de oração que foi apresentado aqui nesta noite, Senhor. E mesmo e inclusive aqueles, ó Pai, que não foram lidos aqui, Senhor, não foram encaminhados para o grupo de WhatsApp da igreja, mas estão sendo feitos agora, na mente, no coração, na alma, de cada pessoa que está acompanhando esta live. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um desses pedidos de oração, Senhor, e responda de acordo com a vontade soberana do Senhor, ó Deus. Meu Deus, eu creio na intervenção miraculosa do Senhor, ó Deus, nas vidas, nos fatos e nas circunstâncias aqui citadas nesta noite. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, ó Deus, conceder, ó Deus, a estas vidas, ó Deus, a estas súplicas, ó Pai, aquilo que está sendo pedido, a cada coração que está orando, que está intercedendo, que está buscando, nós entregamos tudo nas mãos do Senhor nesta noite. O Senhor é poderoso para fazer além do que estamos pedindo. Nós confiamos em Ti, ó Deus. E mesmo aquilo, Senhor, que nos pareça difícil, mesmo aquilo, Senhor, que nos pareça impossível, ó Deus, que pela unção do Teu Santo Espírito, cada um de nós possa crer, possa confiar, possa enxergar com os olhos da fé. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa conceder, ó Pai, uma resposta satisfatória a cada pedido de oração que foi aqui apresentado, ó Deus. Nós tudo entregamos nas Tuas mãos, confiados na bondade, no cuidado e no amor do Senhor. Esta oração, ó Deus, entregando cada um desses pedidos de oração, ó Pai, nós fazemos não em nosso nome, mas no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus por isso, queridos, que o Senhor ouça os nossos clamores, que Ele ouça a nossa súplica, a nossa oração nesta noite, que o Senhor possa responder a cada uma das nossas súplicas, dos nossos pedidos de oração, em nome de Jesus, tá bom? Bem, queridos, como sempre fazemos na parte final da nossa live, nós queremos louvar a Deus mais uma vez, não é? Eu sei que já avançamos um pouquinho aí no horário, não é? Mas eu gostaria de louvar a Deus com você nesta noite, né? E há uma canção muito linda do Ministério Apacentar que se chama Deus do Impossível. Eu quero crer que você conhece essa canção. Então vamos louvar a Deus com esta canção nesta noite, em nome de Jesus. Vamos crer no mover de Deus, né? Naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Vamos louvar, vamos bendizer o nome do nosso Deus nesta noite, em nome de Jesus, meus queridos. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha
Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Possível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Não desperdice seus dias pensando no que você não tem, lamentando aquilo que você não obteve, achando-se a pior pessoa do mundo porque ainda não conseguiu o que queria. Ao invés disso, celebre a Deus pelo que você já tem, por aquilo que Ele já tem feito. Tenha uma atitude de reconhecimento e gratidão, porque isso mostra para o Pai Celestial que você tem visto Ele agir na sua vida, que você tem percebido o cuidado dEle sobre você, preparando o terreno para o milagre que Ele quer fazer na sua vida. Por fim, creia verdadeiramente que todas as nossas impossibilidades se tornam possibilidades diante de Deus. Todas as nossas necessidades se tornam alvos do mover sobrenatural de Deus, no tempo certo, no tempo dele. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, creia no seu coração naquilo que Deus pode, deseja e quer fazer na sua vida. Glória a Deus por isso, queridos. Meus queridos, eu quero deixar com vocês um versículo final para encerrarmos a nossa live nesta quinta-feira. E preste atenção nesta palavra, receba na sua vida, tome posse desta palavra. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Jeremias 32, 17. Vale uma repetição, não vale? Olha só. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu nome, poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Jeremias 32, 17. Guarde esta palavra na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que de uma forma especial, meus queridos, nós sintamos todo o cuidado de Deus na nossa vida. O Senhor é grande, Ele tem bênçãos para nos dar e nós precisamos crer nisso, tá bom? Eu quero agradecer muito a sua companhia nesta quinta-feira. Muito obrigado. Deus te abençoe, rica e poderosamente. A sua companhia é preciosa. Que as bênçãos de Deus sejam abundantes sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre a vida de cada pessoa que está acompanhando esta live. O seu lar, a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Assim eu me despeço de vocês. Um grande abraço. Até a quinta-feira que vem. Fiquem todos na paz do Senhor.